Cruzeiro do Hugo Botelho é um freguesaço do São Paulo. Né? Bota freguês isso, esse Cruzeiro é impressionante. São 6 pontos pro São Paulo no Campeonato Brasileiro. Já podia, não precisava nem jogar com o Cruzeiro. Mas em relação ao Zubeldia, a pressão diminuiu, né, para cima do Zubeldia por conta do jogo contra o Atlético e a vitória contra o Tajeres fora de casa, Capretes. Você acha que ele vai viver assim até quando, hein? Até quando vai ficar nessa história? Aí vai ganhar do Alianza Lima, que é fraquíssimo. O time do Alianza Lima é ridículo. Pois é. O que você acha? Como é que vai viver o Zubeldia dessa forma? E, a pressão baixou, não perdeu. Olha, agora vai cair. Como é que o cara vai conseguir trabalhar dessa forma, Capretes? É bem difícil, né? É bem difícil. Tem uma corrente no Morumbi que defende a permanência do Zubeldia, que acredita que ele tá tirando leite de pedra, que o elenco é curto, que não tem opção, que tem um monte de jogador machucado, que ele faz um bom trabalho. Eu discordo. Mas assim, né? O São Paulo politicamente... Engraçado que... Desculpa te cortar, Capretes. Você falou... Você falando isso... lembra o momento do Carpini, né? Que teve no ano passado jogadores machucados e não quiseram saber de nada disso, mandaram o cara embora. Com certeza, porque o Carpini era um jovem brasileiro, né? E aqui a gente tem uma paciência maior, uma tolerância com o estrangeiro. O Carpini era brasileiro, jovem, inexperiente, não se posicionava com tanta veemência como o Zubeldia, o que é uma grande bobagem, tá? Você avaliar o trabalho de um treinador com a maneira com que ele se comunica, porque o Zubeldia é um cara intenso, é um cara sanguíneo, é um cara que na beira do campo fala tudo, invade o campo, xinga juiz. Cara, isso é uma grande bobagem, velho. Tem que ver o trabalho dele dentro de campo, o trabalho dele como treinador. Ele treina bem a equipe, ele consegue escalar bem e ele mexe bem. São 3 coisas básicas para avaliar um treinador. Você consegue perceber se um time é bem treinado ou não. Poxa vida, nós estamos há quantos anos aqui? Faz 18 anos que eu trabalho só na 105 FM. Eu vejo o jogo, 4, 5 jogos por dia, por semana, e a maioria profissionalmente. Dá para ver se um time está bem treinado ou não. Segundo, o time está bem escalado. Ele conseguiu criar um sistema, ele conseguiu criar uma escalação tirando o melhor de cada um. E terceiro ponto, para avaliar um técnico, de maneira bem grosseira assim, mas para ficar claro, ele mexe bem, ele tem uma rápida leitura, ele consegue intervir no jogo. Um bom treinador intervém na partida, ele não fica lá gritando na beira do campo, com o joystick na mão, faz isso, faz aquilo, não. Ele mexe. Ou não precisa nem trocar jogador por jogador. Uma alteração no esquema ali, ele já consegue intervir positivamente, melhorar o time dele. O Zubeldia, pra mim, não tem nenhuma dessas 3 coisas. O São Paulo é um time bem treinado? Não é. Não é. Quantas bolas, Weber? Quantas bolas não vem rifada da zaga pro Calleri se matar? Cara, desculpa, não pode ser a estratégia de um time dar um chutão pra frente pro centroavante resolver, seja o que Deus quiser. Tá errado isso aí, a bola não chega redonda, não chega trabalhada. Segundo, o São Paulo muitas vezes é mal escalado. Ele não tira o melhor de cada jogador. Quantas vezes o Luciano já não jogou fora de posição? Quantas vezes o Lucas Moura? O próprio Oscar também já foi segundo volante. E terceiro, que para mim é o pior, o Zubeldia demora para mexer e quando mexe, o São Paulo às vezes piora, só que na maioria das vezes não acontece nada. Ele não muda o panorama da partida. Então é nisso que eu me baseio. Se o elenco é curto, se os jogadores não são tão bons assim, concordo até. Não sei se um treinador, se vier no lugar dele, vai resolver, vai mudar muito. Não vai mudar da água pro vinho. Mas o trabalho do Zubeldia não é bom. Não é bom. É que aí, né, Weber, o São Paulo agora tá fervendo politicamente, porque todo mundo quer ser indicado pelo Casares à sucessão, né? O Casares já foi 2 vezes eleito, não pode ser a terceira, né? A não ser que rasgue de novo o estatuto. Eu penso que não vai ser o caso, como fez o Juvenal lá atrás. E aí quer ser o Belmonte, quer ser o presidente do conselho, quer ser um monte de gente. Eles têm que olhar pro campo, porque se ficar se enganando aí com bons resultados agora e não olhar para o trabalho como um todo, quando quiserem mexer pode ser tarde demais, a temporada já pode ter ido pro vinagre. Dizem que o Vinícius Pinotti será o nome aí indicado à presidência do São Paulo. Em relação ao São Paulo, é isso que o Capretes disse, né? O Zubeldia faz um trabalho ruim, gente. Sabe, é um trabalho ruim e não por conta dos resultados que eu tô falando. Você olha no campo, não tem uma ideia de jogo. E agora ele pegou esse negócio aí de 3 zagueiros que ele não vai largar. Ele acha que isso tá dando certo.
O time não cria, o time não cria oportunidades, né? Não tem um sistema de jogo que você olha e vê claramente em campo. É um trabalho ruim, de um técnico fraco, mas ele fala espanhol, né? Então aí os caras têm mais paciência com esse tipo de treinador. Façam as contas aí. Quantos estrangeiros passaram pelo Brasil e já foram demitidos? Quantos? Muitos. Muitos. Quantos ganharam títulos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Acho que apenas Jorge Jesus e Abel Ferreira. O restante não ganhou nada. Não ganhou nada. Isso é uma onda, rapaz. Inclusive, né, até na questão da seleção brasileira, eles estão achando que a solução é estrangeiro. Não quer dizer que o cara vai chegar e vai fazer o Brasil campeão. Inclusive, hoje eu estava conversando sobre isso com o Luiz Carlos Quartarolo, no podcast que a gente tem, né, o PEC Balança Rede. A gente estava falando sobre isso. A gente entrevistou o Marcelo Fernandes, que foi auxiliar técnico do Santos, está aí na vida de treinador, não é, aguardando uma proposta. A gente estava falando sobre isso, Capretes. Sabe o que pode acontecer? A CBF não contrata esse técnico, né? Não define quem será o novo treinador da seleção brasileira. Pode ser, Capretes, que tenhamos um técnico tampão para os jogos contra Equador e Paraguai, né? Aí, vamos lá. Vamos supor que o Brasil perde do Equador, o que não é difícil acontecer, o jogo é lá. E se atrapalha com o Paraguai, porque o Paraguai vem crescendo nas eliminatórias. Vamos supor que o empate com o Paraguai conquistou um ponto. Vai precisar dos últimos 2 jogos, vai precisar vencer, acho que pelo menos um para se classificar. E vai pegar o Chile aqui no Brasil. O Chile é a pior seleção. Aí vai chegar o técnico estrangeiro para os últimos 2 jogos contra Chile e Bolívia. Sabe o que a gente já está prevendo, ô Capretes? O cara vai chegar, vai pegar o lanterna da eliminatória, vai ganhar e vai classificar o Brasil. Vai falar, tá vendo? Olha aí, ó. Estrangeiro chegou, classificou o Brasil para a Copa do Mundo. Tá com cara, Capretes, tá com cara disso acontecer. Não, tá muito, né? Tá muito. O que eu concordo demais é que, assim, a gente vai no modismo aqui no Brasil, né? Então, vamos lá, vamos puxar um pouco mais atrás. Quando em 2017 Fábio Carille foi campeão paulista e brasileiro pelo Corinthians, a moda era o técnico mais jovem. Tá isso. Zé Ricardo, Thiago Largue no Atlético Mineiro, o próprio Jair Ventura no Botafogo, ó, esses caras jovens. E o Carille foi jogador, o que somou positivamente para ele, mas muitos não foram jogadores, né? O Jair Ventura não foi jogador profissional, o Thiago Largue também não. Aí, 2018, quem ganha o Campeonato Brasileiro? Felipão. Não, técnico estrangeiro. Aliás, técnico mais velho. Experientes, que sabem. Tanto que quando o Jorge Jesus entra em 2019 no Flamengo, o técnico era o Abel Braga. Sim. Era o experiente. Era uma moda daí. Não, sim, tem que voltar os caras mais velhos. Precisa de cabelo branco na comissão técnica, senão não vai. Aí veio o Jorge Jesus e ganhou o que ganhou. Foi uma obra-prima, aquele Flamengo 2019. A moda é estrangeiro. E aí veio o Abel Ferreira e também ganhou pra caramba com o Palmeiras. Então a gente ainda tá vivendo em uma moda, Weber, que começou em 2019. Sim. Com o Jorge Jesus. Vamos pegar 2019 os 2 principais times do futebol brasileiro. Flamengo do Jorge Jesus e Atlético Paranaense do Thiago Nunes. O Jorge Jesus viu que o bicho ia pegar, a pandemia foi embora. O Thiago Nunes não decolou na carreira. 5 anos depois, cadê o Thiago Nunes? Se não me engano, tá no futebol peruano. Sim. Futebol chileno, não sei ao certo. Mas tá ali pela América do Sul, na periferia do futebol. Então, já que o Thiago Nunes não deu certo e com ele toda uma leva de treinadores semelhantes, a moda é estrangeiro. A gente tá vivendo isso até agora. Eu não concordo que tem que ser estrangeiro. Para mim, não tem que dividir técnico em estrangeiro e brasileiro. Tem que dividir técnico em bom e ruim, independentemente do passaporte dele. Pouco importa a nacionalidade. O que tem que pesar é competência. Ponto. Não importa se ele é velho, se ele é novo, se ele foi jogador ou se ele não foi jogador, se veio da faculdade, se ele é brasileiro ou é europeu. O que importa é a competência do profissional. Então, assim, quais são as opções hoje? Poxa, vai voltar o Tite para a seleção? Vai ser o Renato Gaúcho
Não tem muita opção. Aí você olha para fora, você vê o Ancelotti balançando. Você vê um Jorge Jesus que sempre sonhou a seleção brasileira, o Abel Ferreira que também sempre manifestou um desejo positivo. Então, para mim, Weber, o movimento não tem que ser porque é estrangeiro, e sim um rol de opções no mercado que, neste momento, os técnicos estrangeiros, esses que eu citei, Abel, Jorge Jesus e Ancelotti, eles são melhores dos que o que a gente tem. Não porque são estrangeiros, e sim porque são mais competentes.